Eu queria continuar nas plataformas, mas também trazer um assunto que é inevitável, que é a suspensão do X, o ex-Twitter, no Brasil, durante um processo eleitoral, certo? A gente tem uma plataforma a menos operando no país, uma plataforma que foi muito importante durante muito tempo para o debate político, né? E que foi suspensa e até agora, até onde sabemos, permanece suspensa. Eu queria saber da avaliação da senhora sobre essa suspensão, se a senhora acha que houve um impacto de redução, por exemplo, de circulação de desinformação, violência política e outros tipos de conteúdos fraudulentos e violentos nas redes sociais. E também queria saber a sua avaliação sobre as críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada no colegiado, sobre violação de liberdade de expressão. A senhora, que sempre foi muito defensora dessa causa, eu gostaria de saber qual é a sua avaliação a respeito do impacto dessa suspensão para a defesa da liberdade de expressão. A sua primeira pergunta, Thay, eu vou primeiro agradecer pela pergunta, mas a sua primeira pergunta diz respeito à circunstância de que se haveria diminuição. Eu não tenho este dado, porque havia outras e todas as outras, e para tudo que se tinha na vida, todo mundo continuou fazendo uso e buscando as suas alternativas. E assim foi feito também em relação ao não uso, porque não havia disponibilidade desta plataforma. E num Estado soberano, todos nós, cidadãos, e todos aqueles que atuam aqui em empresas, plataformas que não deixam de ser empresas, têm que cumprir, sim, a lei do país. É assim em todo lugar. O Brasil não é menor, o Brasil não é quintal de ninguém, o Brasil é um Estado soberano que precisa de ter o seu direito respeitado para se dar o respeito. E nós fizemos isso. E nós fazemos isso o tempo todo, quando, se eu entrar num Estado estrangeiro e resolver descumprir a norma, eu sou ou deportada, se eu não tiver as condições nem para entrada, ou mandada de volta. É assim que acontece no mundo. Por que que para nós seria diferente? Por que que uma empresa acha que pode tratar o Brasil como se o Brasil fosse algo que pode ser absolutamente desenhado? Por que que teria que ser diferente em relação ao quem entra aqui e entra sabendo que é um Estado de direito, há um direito para ser cumprido, e resolve que não vai cumprir, simplesmente dá as costas para o direito brasileiro. Portanto, o Brasil precisava de fazer valer pelo Estado juiz, porque o descumprimento era de ordem judicial, e fez valer. E a vida continua sempre, né? A cidadania sabe se recriar, o povo brasileiro soube se recriar sempre em condições muito mais adversas. Nós vivemos sem plataformas a vida inteira, não era agora que não íamos viver. Então, eu não tenho nenhum dado para dizer que diminuiu, ou que diminuiu por isso, ou que isso teria circulado. Não tenho dados sobre isso. O que eu sei é que há 6 meses atrás, 8 meses atrás, todo o discurso, incluído da imprensa, e eu presto muita atenção ao que a imprensa fala, porque eu sei que ela me ajuda a melhorar, todo o discurso era que esta eleição seria uma eleição em que o grande problema seria este. Não foi. Não foi. Eu sempre imaginava que poderia ser, tem influência sim, e tem, mas que o ser humano não negocia, nem vende, nem abre mão do seu interesse pessoal, seja qual for a oferta que lhe façam. E a cidadã, o cidadão está preocupado na eleição municipal com a sua vida diária. É se o seu filho vai ter escola, é se o transporte coletivo vai garantir que o menino chegue na hora na escola e passe ali perto do trabalho, é se a calçada não está toda esburacada porque o pai dele pode cair ou ele mesmo pode. E este interesse vai ser manifestado através de candidatos que, se nas grandes cidades podem até ficar mais dispersos, e isso acontece na eleição presidencial, por exemplo, porque é muito mais distante, no caso da eleição municipal, não. Eu tenho afirmado, Thay, que pluralismo partidário existe mesmo em Brasília. Porque em cidade pequena tem lado, né? Um é de um lado, o outro é do outro lado, e eu tenho tal interesse, e o fulano faz isso, e o fulano e o Beltrano não faz. Então, eu acho que realmente eu não tenho critério para medir o impacto, mas não acho também que tenha tido. E se mostra sempre que nós somos capazes de
tocar a vida com outras alternativas. Quanto à segunda pergunta, muito importante, foi dito que com esta medida se estaria, de alguma forma, limitando a liberdade de expressão. Este é um grande debate que nós precisamos fazer, porque liberdade de expressão não pode ser capturada por aqueles que querem exatamente que a expressão seja o que eles querem e acham que livre é só ele. O dono do algoritmo não pode ficar imaginando que ele é o único que tem uma expressão livre. E o que o direito, e está aqui o professor Rubens, que é um grande constitucionalista e expert nisso também, o que o direito garante é a liberdade que se expressa, a expressão que é a manifestação da sua liberdade de pensar e poder dizer o que você acha. A expressão pode ser uma manifestação da sua liberdade e pode ser instrumento de crime. Sempre foi. O Código Penal brasileiro, desde 1940, tem que, se você injuriar alguém, você responde por um crime. E ninguém nunca falou que isso era cerceamento à liberdade de expressão. O que nós não queremos e não admitimos é censura. É que você não possa falar porque eu acho que você não deve pensar e portanto, falar. E a sua expressão passa a ser isso. Uma mordaça porque você não pensa como eu. Mas a liberdade de expressão realiza a liberdade do ser humano de pensar e poder dizer aquilo que seja a sua verdade, ou a sua versão de fato, ou de acordo com os fatos, e sem agredir a liberdade do outro. Sempre foi assim. Nós temos os crimes de injúria, calúnia, difamação, devidamente tipificados no Código Penal, e não é diferente porque é numa plataforma. E você sempre se considerou, só para terminar, sempre se considerou que não é liberdade de expressão, como dizia um ministro da Suprema Corte americana, gritar fogo num teatro lotado e achar que as consequências são absolutamente irresponsáveis para ele, porque ele só estava livremente se exprimindo. Não é isso, e eu acho que quando houve a decisão tomada e foi referendada, e eu votei no referendo, foi exatamente pelo descumprimento de uma ordem judicial, como acontece em outros casos. Então, não tenho nada a dizer sobre ela. Obrigada a você.